Olá, bom dia, faltando 2 minutos para as 10. O horário é de Brasília e esse é o seu programa. A revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso aqui com a gente. Nessa quinta-feira, 11 de maio de 2017, sejam bem-vindos. No banco do FEL, em depoimento de quase 5 horas ao juiz Sérgio Moro, Lula se coloca como perseguido político, critica a imprensa e nega ser dono do triplex do Guarujá. Vera Magalhães mostra os escorregões da fala do ex-presidente, réu em 5 ações penais. No escurinho do cinema, aliens, humor argentino e atentado terrorista permeiam as estreias dessa quinta-feira. A Paulinha traz os detalhes. De volta às origens, porque Vanessa Camargo decidiu deixar de lado o pop e o eletrônico para mergulhar na fonte em que nasceu, o sertanejo. É a nossa convidada dessa quinta aqui no Morning. Daqui a pouco a gente começa esse papo. Paulinha já está numa excitação total para receber o Vanessa aqui para um papo. Claro, nós fomos do mesmo time. É verdade. No Legendários e Vanessa Camargo, acertamos muitas músicas. A Vanessa é uma simpatia e vai com certeza contar sobre essa guinada, entre outras coisas, né, da vida dela aqui no Morning Show. Guinada não, né? Nasceu aí, né? A Eu fonte acho que é meio isso, que a né, criou Ed? e a, né, formou o sertanejo. Transitou por outras coisas, mas acabou regressando pro sertanejo. Eu não sei, eu tô achando, nem abri o Twitter hoje ainda, mas tô achando que a hashtag vai meio nessa onda, hein? Ah, como não, né? Hashtag Vanessa no Morning. Tá aqui já, você pode participar. Quem é fã? Cadê esse squad da Vanessa Camargo? Cadê? Os fãs de Vanessa Camargo. Vamos levantar essa tag para os assuntos mais comentados do dia. Pode recuperar foto de Vanessa. Eu gosto quando tem book do convidado, entendeu? Aham. Foto das antigas, gifs, Mas o cabelo memes. nem sempre é bom, né? Nesses momentos antigos. Eu não Mas gosto quando aí é pegam que é as minhas. legal, Aí que é entendeu? legal. A gente faz aquele book, sabe? Essa é a sua revelação. Exatamente. Não pode ter medo. Medo bom. do fashionismo, né? Do Se passado. joga, né? Tipo- Hashtag Vanessa no Morning. Participem aqui do programa se formos pros assuntos mais comentados. Tem prêmio também. Pra vocês. E isso olha aí. aqui, prêmio também para quem participa. Vai ser sorteado entre os participantes do WhatsApp. Vai ser sorteado uma camiseta. O tema hoje aqui na nossa enquete, para você interagir em áudio ou em vídeo, é cinema. Qual o melhor filme que você assistiu recentemente? Poderia lançar essa pergunta aqui para vocês? Vocês conseguiriam se lembrar rapidamente que filme vocês assistiram recentemente? Nossa, eu fui assistir Você uma foi ver um pré-estreia ontem, foi? de um filme que estreia É o dia Corra, 18. não é? Corra. Nossa senhora, Ed. Já tinha, assim, muitas críticas positivas, eu fiquei chocada. Semana que vem eu conto mais pra vocês, que é a estreia na próxima quinta. Tá, mas é bom você ouviu a minha demais pergunta. o filme. Ah, então você colocaria Bom demais, entre os meu. melhores. Mesmo. Tá. Bom dia, Ellen. Bom dia, Bom dia, Boinada. Vera. Bom, Bom dia, Vini. dia. Bom Vocês dia. estão pensando aí? Tô Vocês estão pensando. no O filme? último que eu assisti no cinema foi Velozes e Furiosos 8. Nossa. Mas você não vai Que classificar ótimo, como o melhor, Vini! né? Que não significa que tenha sido excelente. Até, mas se for comparar com os outros 265 Velozes e Furiosos, É difícil até saber não qual é, né? não é dos piores. Mas olha, é um filme mentiroso que só ele, viu? Mas tá valendo, tá Eu vou valendo. pensar, eu lembro Vai ao longo do pensando, programa. tudo bem, Também. tudo bem, tá tudo certo. 931171009, você, querido ouvinte, mande mensagens em áudio ou em vídeo contando qual o melhor filme que você assistiu recentemente, tá bom? Aliás, esse tudo é um exercício que fazemos aqui no Morning Show para procurar uma crítica de cinema também para substituir a Paulinha, né? Ela vai ser internada, sabia? Para tratar uma doença nova. Chama-se spoiler, viu, da pena? Eu Até sofro que desse enfim, mal. hein? Às vezes eu preciso de sedação. Recentemente eu duvidei porque Eu já te sei expulso do todos. estúdio, é Já isso. sei todos. Você tá como eu com relação às séries da pena. É só ouvir a Paulinha Ou falando é que eu economizo. você tem a impressão que você já viu todas. Ela tá tantos detalhes, hein, Paulinha? Vamos Isso é lá. bom. Não era pra Bullying. informar as pessoas? Sei lá. Me disseram que era pra fazer isso. Vamos lá, pode curtir nossa página no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e receba aí todo. Se você colocar lá, clicar no sininho, na sinetinha, você é informado
avisado quando a gente entra com a nossa transmissão ao vivo aqui do Morning Show. Fora que você pode ver também todos os vídeos, né, do programa, as entrevistas que já passaram por aqui, né? Essa que a gente faz hoje com a Vanessa vai ficar lá on demand para você assistir onde e quando você quiser. youtube.com/morningshowjp. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. E o programa começa quente, hein? A gente abre o noticiário falando sobre política nos Estados Unidos. Afinal de contas, né, as coisas também estão bem quentes por lá. A gente acompanha. Numa ação inesperada, o diretor do FBI, James Comey, foi demitido na terça-feira. E ontem, o presidente Donald Trump se limitou a dizer que o exonerou porque ele não estava fazendo, um bom trabalho. Já hoje, os jornais dão conta de que Comey teria pedido verba para quê? Para aprofundar as investigações sobre a possível ligação entre Moscou e integrantes da campanha presidencial de Donald Trump. Esse é mais um daqueles episódios, né, que tornam a vidraça do presidente americano alvo de pedradas. Vocês vão de convir comigo, né? Agora, posto isso, quero dizer, para aqueles que acham que a América está perdida, sim, uma luz no fim do túnel, uma fagulha de esperança, uma centelha, né, que dá esperança ao povo americano, né? E quem vai cravar essa boa do horizonte aí é a Paulinha. Paulinha, quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, hein? É uma pedra de salvação. Uma pedra de salvação? É basicamente isso, porque Dwayne The Rock Johnson. Não. Aliás, um dos personagens bastante importantes da saga de Velozes e Furiosos. Sério? Poderia ter planos, Edgar. Admitiu para a revista GQ que não descarta não e que é uma possibilidade sim que ele se lance à carreira política. E você sabe que isso não é novidade, Edgar, porque no ano passado o The Washington Post fez uma entrevista com o Dwayne Johnson e lançou a pergunta. Na época ele estava um pouco mais inseguro a respeito disso, mas disse que não descartaria. Teoricamente, o Dwayne é republicano. Ele já até fez um discursinho. Pensando aqui. O que você tá pensando? Na convenção dos republicanos em 2000. Ele é um dos atores mais queridos dos Estados Unidos. Isso com números de pesquisa. Então já pode ser presidente. Então ele teria muita aceitação. Então é porque o Washington Post ele enumerou, assim, porque é que poderia dar certo, entendeu? Diz que ele é muito popular, por exemplo, no estado da Flórida, que é um estado bastante importante nas eleições. Lá ele jogou futebol americano pela Universidade de Miami, então que ali ele teria, por exemplo, muitos votos. Depois chegou a doar dinheiro também para a universidade. O que mais podemos dizer a respeito de Dwayne? Nos filmes, Edgar, ele já fez de tudo, né? Além de investigador, policial, ele também já foi babá, já foi a fada do dente. Não é mesmo? Então ele é bastante credenciado, eu acho, para ser presidente. Não sei o que você pensa disso. Passei por esse trailer. Passei por esse trailer, né? E filmes que arrecadaram demais, né, no cinema. Você sabe que o Dwayne Johnson, hoje com 45 anos, como é que ele surgiu lá nos Estados Unidos? Ele era lutador de luta livre. Foi um dos mais populares lutadores daquela luta livre transmitida pela televisão e que leva milhares de pessoas aos ginásios. Ele fez carreira assim, fez muito sucesso ali, até que ele foi fazer o Retorno da Múmia e Escorpião Rei em 2002. E aí começou a sua carreira de ator e é um dos caras mais bem pagos do cinema hoje, Ed. É o cara que, recebe grana mesmo e leva muita gente aos cinemas. Então a gente tem várias celebridades tentando. Então o The Rock é uma, o Kanye West então, já falou sempre. Naquela premiação. Foi no Oscar que ele falou? Não, é sempre na MTV que ele manda uma dessas, nas premiações da MTV, aqueles discursos que nunca acabam e que fecham com uma coisa inusitada, teoricamente. Foi no VMA, né? Ele poderia se candidatar. Ele que, logo que o Trump assumiu, teve um encontrinho, né, com o Trump. Mas o Dwayne, apesar de republicano, é meio contra o Trump. Ele já chegou a dizer, inclusive, pra GQ nessa entrevista, o seguinte, Peraí que eu vou ter que dar uma tossida antes. Vai, Ed, disfarça. Então vai lá, vou aumentar a trilha enquanto a Paulinha dá uma tossida. Eu tô meio mal hoje. Ele fala assim, nós todos temos problemas e todos precisamos trabalhar pra caramba. Eu sinto que uma das qualidades de um grande líder não é excluir pessoas. Sinto falta disso. Mesmo que a gente discorde, precisamos descobrir um jeito.
E aí a gente tem também a Scarlett Johansson, né? Então quem você votaria? Kanye West, The Rock ou Scarlett Johansson? Scarlett. Não é um Quer dizer, reality quando a show. gente Sem acha que pensar. tá ruim aqui, Sem pensar, Paulinha, eu mandaria a Scarlett. Sem pensar. Na Scarlett. Pois é, mas o pior é aquela que menos leva a sério essa possibilidade, né? Você vê como é que, sei lá, né? Vamos estudar o que é que vai acontecer. Vote The Rock. É a chapa que eu vou promover aqui no Mano. Vamos lá, a gente segue com uma outra história curiosa. Vocês devem se lembrar desse garoto aqui, olha. Quem nos acompanha pelo YouTube vai saber agora. Pode pôr a imagem dele aí, ó. Olha lá. No programa da Hebe Camargo. Não foram vocês na Jovem Pan FM? Então, agora Brincadeira. é retribuir, né? Foi uma gracinha, viu? Adorei ser entrevistado por vocês pela Jovem Pan. Aliás, Olha aí. falando em Jovem Pan, a Jovem Pan vai irradiar a Parada da Criança do SBT. Ouçam pelo SBT e vejam, ouçam pela Jovem Pan foi e essa vejam semana, pelo é isso? A gente SBT. agradece o merchandising da Hebe Camargo, mas na verdade a gente tá querendo dizer que isso aí é o trem da alegria. Olha lá. Luciano, esse é o Luciano. Você conhece? Olha aí, meu. Olha a Vera. Vera Magalhães. Foi preciso, hein? Agora Esse é o Luciano. vai, confessa, Vera. Eu curti o trem. Será que a Vera sabe o que Ali tá do lado é a acontecendo? Patrícia Marques. Patrícia Marques que tá dando aula de canto aí pra uma galera, ofereceu no Facebook. E daí você deu uma. Quando é que você deu uma E ali guinada? sentado é o Juninho Bill, pessoal. Juninho Bill. Porra, meu. Bom, é o trem da alegria. A gente tá vendo uma apresentação dele. Essa não é a Patrícia, é outra menina, É outra né? menina, né? Mas a Patrícia Marques fez parte do Trem da Alegria, né? Bom, estamos mostrando aí o conjunto infantil que foi grande sucesso nos anos 80 e o garoto ali, esse que tá cantando de cabelo preto, é o Luciano Nassim. A Vera acertou de cara, assim, já reconheceu no ato. Atualmente o Luciano tá se dedicando profissionalmente à terapia holística e vibracional. Pela internet ele faz até cirurgia espiritual. Conta mais, Vini. É isso mesmo, Edgar. Luciano Nassim, que hoje tem 44 anos, né? Fez muito sucesso aí na década de 80. Continuou até com a carreira, fazendo algumas festas, flashbacks, né? Como também produtor musical. Só que agora o Luciano tem uma nova dedicação profissional, que é a terapia holística e vibracional, né? Então ele lançou aí um canal no YouTube para exercitar ainda mais a sua mediunidade, tá, Vera? Ele que diz que tem uma espiritualidade aflorada e neste canal ele desenvolve uma técnica chamada tarô psicotrônico. Psicotrônico? Tarô Nossa, psicotrônico. olha lá. E aí, eu vou até pedir, Edgar. Significa radiação Olha lá. e do grego asteses, que ouvir um significa pouquinho. sensibilidade. Desde o século XVIII, a radiestesia... Ele tirou a um mullet, radiônica né? tem Foi a sido primeira estudada. coisa que eu ia Em falar. 1929, Ele faz é criada toda a uma Associação Francesa explicação dos do que Amigos da significa essa Radiestesia, técnica, que contava né? com a participação Toda a de vários história. cientistas das melhores academias de Esse é o primeiro ciência. vídeo do canal. Com a radiestesia, é possível detectar e medir energias sutis através de E aí ele aparelhos diz o como seguinte, espelhos, né, de que através dessa terapia ele consegue conversar com todas as pessoas ao redor do mundo, porque é algo que ele consegue se sintonizar mentalmente com a pessoa. Então, onde você estiver, né, você pode estar no Japão, que o Luciano Nassim vai conseguir te ajudar e vai conseguir te curar, dependendo do teu problema. Porque ele diz assim, ó, tem pessoas que acham que estão mal com alguma coisa, na verdade estão mal com outra coisa. E isso eu consigo identificar através do tarô psicotrônico. Mas aí que você tá falando é telepatia, né? Não, é tarô não é? psicotrônico. O você não tarô entendeu. é o Você não nome que ele acredita em deu. telepatia? Cara, eu achei que isso que fazia se comunicar com todo mundo ao redor do mundo se chamava internet. Também. Você também não acredita em telepatia, velho? Não, Eu tô sacando o que você tá pensando. tô meio agora. cética hoje. Então ele se manifesta através da Lençóis mente freáticos? Que com, tem a ver? com essas Que pessoas. loucura isso Vou aí. até pedir pra você colocar outro som agora, Edgar, do Luciano Nassim, que tá aí numa sonorinha nossa. sim. Que é até uma música um pouco mais conhecida aí do Trem da Alegria, né? Unidunité temos aí. Aqui, ó. Tá aqui. Tá na mão. Olha aí. Nossa, achava que era da Xuxa essa, desculpa aí. Ela cantava junto. Então, eles iam muito na Xuxa, né? No o Trem da Alegria nos anos 80. Essa eu já peguei. Mais fácil. Então, quem tiver aí a curiosidade de conhecer o trabalho do Luciano Nassim, é de terça, tem o canal do YouTube Você se dele. consultou, Vini? Então, eu vou terça-feira que vem,
terça-feira que vem, eu vou na casa dele, porque ele faz também cirurgias espirituais. Tá precisando? Você vai tirar a tatuagem? Eu tô precisando me consultar, então todas as terças ele faz essas cirurgias também. Quando é uma coisa mais grave, uma doença mais grave, aí ele recomenda a medicina tradicional, né? Mas quando é uma coisa mais espiritual, aí ele consegue resolver através dos seres espirituais que ele consulta, ele incorpora, né, um médico e aí consegue curar a pessoa. Então ele começou a ter esses dons através até de uma passagem, Vera, que ele estava na casa da Patrícia Marques, né? Eles continuaram essa amizade e aí os dois, agora contar, não sei o quê. Aí os dois viram uma pessoa morta dentro da casa da Patrícia Marques, uma mulher morta. Mas os dois, Que história louca. Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, Edgar. Viram uma pessoa Era um morta. fantasma. E aí ele começou a ter essas visões. Né? Com o passar do tempo ele começou a ter essas visões. Que droga Falou ele até tá usando? que ajudou a Patrícia Marques, porque ela estava com alguns problemas também. Então agora ele está exercitando essa mediunidade, está trabalhando profissionalmente com isso, oferece alguns cursos também de tarô psicotrônico. Então, é isso, não tá fácil pra ninguém, né? Gostei então, do nome, cada hora é o nome, né? Psicotrônico. Isso. Parece um novo gênero da música eletrônica, não sei. Que cada um tem que dar uma marca, eu acho que é tipo, Tem que dar uma, o a design assinatura dele seria essa. acho que é Tá tipo bom, isso. ela- Ó, o nosso ouvinte Hugo, aqui atento e mais fã do trem do que eu, disse que aquela moça que apareceu no começo se chama Vanessa, Aham. que substituiu a Patrícia Marques e depois formou a dupla Luan e Vanessa. Não a nossa Vanessa não, que convidada vem de hoje, hoje, não. mas outra. Os efeitos colaterais do sucesso já a partir da primeira infância são muito perigosos, né? Muito É por precoce, isso que né? vocês pegam no meu pé quando eu falo de criança prodígio. Pois mas é, eu tenho pois meus é. argumentos. Mas o Luciano era o melhor do Trem da Alegria, viu? E aí, O Juninho Bill era legal também, pô. Juninho, Mais é legal. Mas eu vou terça-feira lá me consultar e aí eu Você passo conta pra pra vocês essa experiência. Fala. Tomara que seja meu dia aqui, Arcon, me escala nesse dia, por favor. Você pode marcar uma consulta, velho, e depois contar pra gente. Depois que pô. o Você Vini podia, contar, olha aí, eu vou você lá. podia abrir uma reportagem sobre isso, Vou trazer perguntar pra gente. ele sobre o desfecho da Lava Jato. Vamos ver o que ele vai falar. Bom, falando em Lava Jato, o assunto agora é o depoimento que o Lula prestou ontem ao juiz Sérgio Moro. Muita gente fez crer que Curitiba seria tomada por uma multidão de admiradores e detratores do ex-presidente, havendo até risco de confronto, que o juiz federal logo de cara misturaria a técnica jurídica com um suposto viés político, mas olha, nada disso aconteceu. A Ellen vai confirmar pra gente, comenta agora. Bom, o embate na cidade acabou não existindo. Lá no fórum, inclusive, o Sérgio Moro deu início ao interrogatório tentando desfazer esse tipo de boato sobre uma desavença pessoal entre os dois e sobre o risco de prisão do Lula. A primeira coisa que ele já deixou claro é que não havia nenhuma colocação de cunho pessoal ali, que não haveria o risco, né, dele sair de lá preso, porque aquilo era um depoimento, como um outro depoimento, né? Então, Ed. Bom, primeiro a parte boa é que não teve confronto na cidade, né? Embora as cenas, quem estava ao longo do dia acompanhando a cobertura aqui na Jovem Pan, cobertura com voz e imagens, né? A gente Carol teve o dia Ercolino. inteiro aí. Eram cenas até meio assustadoras, porque era um contingente de polícia muito grande. Se falava em 40 mil pessoas indo para Curitiba. No final, o ato final do PT, segundo a contabilidade oficial, que é o que a gente, né, acaba ali passando da Polícia Militar, diz que teve 5 mil pessoas, o ato que era contrário ao PT, 100 pessoas, mas a parte boa é que não houve confronto, isso é muito bom. Mas quando começou lá o depoimento, né, no prédio lá da Justiça Federal de Curitiba, foram quase 5 horas de depoimento, e durante a audiência o Lula passou muito tempo acusando a imprensa de ser o principal julgador dele, né, do caso, se disse injustiçado, aquilo tudo que a gente vem acompanhando, mas o Sérgio Moro começou o interrogatório fazendo um esclarecimento de que ele não tinha nenhuma desavença pessoal com o interrogado e deixando muito claro de que o petista não ia ser preso depois daquele depoimento, que aquilo era realmente um depoimento. A gente tem, acho que esse trecho do áudio aí, do vídeo, vamos ouvir e ver para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Solta aí, Bruno. Antes, eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo,
no fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos, certo? Certo. Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Ah lá. Perfeito. Então, é assim que abre essa questão. O Lula estava respondendo lá, né, por ter recebido, sendo acusado de ter recebido uma propina de quase 4 milhões de reais por meio do apartamento do Triplex no Guarujá. Ele disse que a última vez que tinha tratado disso foi em 2014, quando visitou o imóvel, colocou muitos defeitos lá no local. Depois disso, a culpa, a mulher, na verdade, a mulher que morreu em fevereiro, teria visitado uma outra vez, mas ele não sabia, né? Ficou sabendo depois que ela foi visitar mais uma vez esse imóvel. Possivelmente por uma questão de querer investir, né? Exatamente. E aí que se desenrolou esse depoimento lá de quase 5 horas, então, na Justiça Federal, que a gente vai agora aqui abordar com mais detalhes. Ô Vera, nesse processo, bom, a Ellen falou aí quase 4 milhões, mais precisamente, teria sido acusado de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais em propina pela empreiteira OAS, que em troca receberia e seria beneficiada em contratos com a Petrobras. A propina não teria sido paga em dinheiro vivo, mas disfarçada aí por meio de 3 ações. A reserva, né, e a reforma do triplex no Guarujá e o pagamento pela construtora também dos serviços de um depósito que foi mantido o acervo presidencial do ex-presidente, denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bom, Vera, havia muitas pontas soltas aí desse processo todo. Finalmente, Lula teve a chance de se defender, né, apresentar os seus argumentos em juízo. A pergunta é, o ex-presidente, depois de ontem, na tua opinião, ficou mais perto de uma absolvição ou de uma condenação? Como é que você... Olha, Ed, ele reclama ali que em 2 anos ele esperava que a Lava Jato tivesse reunido provas e não só suposições contra ele. Acontece que a cada prova que ele era confrontado, a gente pode ver isso várias vezes ao longo das 5 horas de depoimento, são 10 vídeos de meia hora. E este documento aqui, vou passar às suas mãos, o juiz Sérgio Moro fala. Ele pega, olha, faz ali um certo desenho, esse eu não sei, esse eu não me lembro, diante de uma opção de compra do imóvel ainda em 2004, antes, portanto, dele dizer que teve conhecimento disso pela primeira vez e que foi apreendido no apartamento dele em São Bernardo. Tá assinado? Ele fala. Não está assinado. Então eu não sei. Onde estava? Estava no seu apartamento em São Bernardo. Tem que perguntar para quem pôs lá. Insinuando até que a Polícia Federal teria plantado um documento não assinado no documento dele. O outro da rasura, que é uma opção de compra que começa com uma unidade simples no apartamento e passa para o triplex. Muda o número da unidade. Aliás, era o triplex e eles rasuram para colocar que era uma unidade simples. Tem que perguntar para quem fez essa rasura. Então não é que ele não foi confrontado com evidências e provas. Ele foi a todo momento confrontado com documentos, escrituras, opções de compra, esse documento, atas de reunião de condomínio, visitas ao triplex, as notas fiscais da guarda desses pertences que o Lula chamou de tranqueiras naquele grampo lá atrás. Então, as provas apareceram a todo momento. O juiz Sérgio Moro foi bastante objetivo, depois desse preâmbulo aí a que a Ellen se referiu, para tentar desarmar a tese da perseguição política, ele foi objetivo, mostrou ter pleno conhecimento
das datas, da ordem cronológica dos eventos, do que disseram os depoentes anteriores. O Moro estava ali sabendo tudo. Quando o Lula falava alguma coisa, acho que foi em tal, ele falava, foi em maio de 2014. Então, ele tem plena ciência do processo. Já o Lula, o que ele mais falou foi, eu não sei, eu não me lembro, eu não tenho certeza, e culpar a Dona Marisa por tudo, né? Dona Marisa emerge desse depoimento como uma investidora de imóveis e não uma dona de casa, que é como ela sempre foi mostrada nos anos do Lula da presidência, de sindicalista e de político. E até o velório agora de fevereiro. Exato. Até o velório era isso. Pelo menos eu fiz a cobertura do velório, era isso. Até. No discurso do velório, que eu já achei excessivo ele fazer um discurso político no comício. Velório, um comício, ele falava, Dona Marisa trabalha como empregada desde os 11 anos, sempre se dedicou aos filhos, sempre se dedicou à casa. E, de repente, a Dona Marisa tinha conversas diretas com o dono de uma das maiores empreiteiras do Brasil sobre um suposto investimento da família. Isso a despeito dela odiar a praia. Mas ela achava que poderia ser um bom investimento. Vera, eu vi uma história que não para em pé. Eu vi o teu boletim para o Jornal da Manhã e achei interessante porque quando eu, na madrugada, estava assistindo aos depoimentos, né, do ex-presidente Lula, você colocou uma coisa que eu fiquei pensando na hora que eu ouvi. Ele tratou o Léo Pinheiro como um corretor de imóveis, né, como um cara que é o dono de uma empreiteira. É isso. Que, como você bem colocou, constrói pontes, viadutos, usinas. Transposição de... Ele queria guardar os 4% de comissão, né? Porque é o que normalmente se paga um corretor de imóvel. Isso me chamou muito a atenção na hora. Não, ele fala como se o Léo Pinheiro estivesse pessoalmente empenhado em vender, querendo vender aqui. Uma cobertura num apartamento do Guarujá, que era um apartamento que começou como uma cooperativa dos bancários, e aí a OAS viu naquilo uma janela de oportunidade de um negócio e quis encampar, como se não fosse o contrário. A OAS só encampou aquele empreendimento porque a Bancop estava falindo, dando calote nos mutuários. Isso. Né? E aí pediram para a OAS entrar e terminar o condomínio. O Léo Pinheiro falou no depoimento eu nunca achei esse um investimento rentável. Era um investimento ruim, era um mico, mas me pediram. E aí Léo Pinheiro sai lá de Salvador, com tudo que ele tem para fazer e vai mostrar para a família Lula. E aí o Lula fala, não gosto. E aí ele fala, não, pensa mais um pouquinho, continua as tratativas com a Dona Marisa. Uma mulher que a gente nunca ouviu a voz dela nos 8 anos em que o Lula, várias vezes eu queria entrevistar a Dona Marisa. Franklin Martins, o André Singer falavam, não, a Dona Marisa não fala, a Dona Marisa fica em casa, ela gosta de cuidar do jardim, ela gosta de cozinhar para os netos. Era essa a Dona Marisa. Não adianta querer transformar ela numa headhunter, numa super investidora, numa pessoa que fazia ali corretagem na bolsa, comprava imóveis. Ela não é essa pessoa. É interessante, o Lula precisou, ele que conhece muito bem São Paulo, precisou, segundo a fala dele, ir ao Guarujá para ver que lá é um lugar que tem muita movimentação, muitas pessoas. Ele não poderia ir à praia, e que não seria legal para um cara famoso, né, que tem notoriedade. E precisou também ir ao apartamento para ver o tamanho do imóvel. Eu, geralmente, se eu quiser comprar um apartamento... Acho que essa pergunta basta, né? Tem até uma sonora aí, Edgar, pra gente ouvir o momento em que ele fala sobre o tamanho do apartamento. Não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe? Naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou a ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a Dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. É isso aqui a Vera colocou, né? Pra fazer negócio, pessoal. Dona Marisa, uma visionária dos investimentos. Depois perguntado se ele se lembrava se a Dona Marisa tinha ido outra vez ao local sem ele me parece que sim. Quer dizer, como que me parece que sim? Como que ele não lembra mas aí depois ele fala, foi em agosto, ela foi com o Fábio. Aí ele mesmo dá os detalhes. Ele não sabe explicar que tem um documento falando exatamente sobre isso dentro de casa. Dentro de casa. Não, ele dá a entender que puseram foi lá. plantado. E aí que depois dessa visita com o filho Fábio, ele alegou que poderia haver um interesse no investimento aí e tal. Olha, lá da Itália, nosso colega Augusto Nunes traz também à luz uma escorregada aí de Lula que passou ao largo da maioria das análises políticas. Vamos ouvir o Augusto Nunes falar. Vai, Augusto, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, meus amigos do Morning Show. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Edgar, como a Vivo anda se fazendo de morta aqui em Siena, a comunicação com vocês está um pouco complicada.
Por isso, eu vou me fixar num trecho do depoimento do Lula que parece ter escapado aos redatores de manchetes da imprensa brasileira. 2 pontos. Ao mentir sobre o pequeno apartamento de 3 andares no Guarujá, Lula confessou que é o dono do sítio em Atibaia. Vamos à prova oral. Aos 13 minutos do vídeo 7 do depoimento, Lula admite que Léo Pinheiro e Flávio Gordilho, os 2 bambambãs da OAS, estiveram no seu apartamento em São Bernardo do Campo, mas nega que tenham conversado sobre o triplex. E do que trataram? Quis saber o representante do Ministério Público. Resposta de Lula. Abre aspas. Acho que foram falar do projeto da cozinha do sítio, mas não vou falar sobre ossos. Fecha aspas. Tarde demais. Ao tentar esconder os ossos de um crime, Lula tirou do armário o cadáver de outro. É isso, Edgar. Abração pra vocês. Abraço, Augusto. Aproveita a sua viagem aí. Ô, Ed. na Itália. Fala, Vini. Ouvindo o Augusto falar da minutagem do vídeo, eu lembrei que o Vitor La Regina ontem falou que parecia a temporada da Netflix, né? Que soltam todos os vídeos, você vai acompanhando, né? Precisão. Faz binge watch, maratona. Capítulo por capítulo. É o Netflix do terror, eu falei de manhã. Né? Ô, Vera, não, você conseguiria aqui explicar em poucos minutos qual é o desfecho disso agora, tecnicamente, como vai andar o processo? Bom, a oitiva dos acusados é um dos atos finais da instrução do processo, que é essa fase em que nós estamos, em que antes do Ministério Público oferecer ou não a denúncia, o juiz condenar ou não os réus. Aliás, depois da denúncia. A denúncia é antes, agora o Ministério Público deve fazer as alegações finais pedindo a pena e o juiz condena ou absolve os réus. Além do Lula, tem vários outros réus nesse mesmo processo, inclusive o próprio Léo Pinheiro, a que ele se referiu, etc. Então, teoricamente, agora é uma fase mais ou menos rápida. A defesa também apresenta suas alegações finais, pode pedir ainda alguma outra prova, oitiva de alguma outra testemunha, e deve pedir, porque a defesa do Lula tem se notabilizado pela tentativa de procrastinar ao máximo. E por que isso? Porque eles têm interesse em evitar que ele tenha uma condenação em primeira instância e que ela vire rapidamente uma condenação em segunda instância, o que poderia inviabilizar a candidatura dele o ano que vem. Mas, a seguir o trâmite do processo normal, a gente imagina que até o fim desse semestre poderia haver uma sentença do juiz Sérgio Moro. Vamos ver se a defesa do Lula tem sucesso nas várias tentativas de catimba que ela vai apresentar. Certamente, nesta instância, nas instâncias superiores, como ela tem feito ao longo dos outros processos em que ele é réu. E em meio a esse processo vão entrando os outros também, né? Que ele pode ser chamado a depor, né? Como foi agora, né? Aquele das 87 testemunhas está correndo, é outro. O de Brasília é um outro, aquele que houve a paralisação do Instituto Lula. Também diz respeito à obstrução de justiça no caso do Nestor Cerveró. Então, todos esses correm em paralelo, mas esse do triplex é o que está mais avançado. Eu gosto de ouvir os depoentes, porque eu fico analisando a linguagem corporal deles. Também. Você fica também? A mulher do marqueteiro lá, a Mônica Moura, ficava piscando muito rapidamente. Cada hora que vinha um ponto crítico aí, que ela tinha que se defender e justificar ali em favor a ela, né? Ontem era gravata. Ele mexia no bigode, dava uma afiada no bigode. Parecia que estava sufocando ele. Em momentos dá até pra ouvir que ele bate no pedestal do microfone, assim. Pigarreia muito, toma muita água. E ele ficou nesse óculos de leitura que ele tava também, ele ficava mexendo na perna, assim, nervosamente. Isso é um sinal de nervosismo. E fazendo assim, ó, ele tinha um calhamaço de papel que ele não leu em nenhum momento, mas ele ficava fazendo assim. Olha, ó. Como se estivesse folheando. No vídeo que tá atrás do Ed. Mãos trêmulas. Vamos lá. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Show nessa editoria de política. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, se declarou impedido de atuar em casos envolvendo o escritório do advogado Sérgio Bermudes.
Ele tomou a decisão porque é parente de uma funcionária do escritório. Dias atrás, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que o também ministro do STF, Gilmar Mendes, não atue em casos envolvendo o Eike Batista, defendido em ações cíveis pelo mesmo escritório do qual a mulher dele, a mulher do Gilmar, é sócia. Vera e Ellen, vamos lá, chamas dessa fogueira que já estavam ardendo e crepitando, né, de forma intensa, agora recebe mais essa lenha de peso, esse litro de gasolina. E aí? No caso do Marco Aurélio Melo, é a sobrinha dele, que é membro Sobrinha? É a sobrinha. Que Tudo parentado por lá, né? Na verdade, não é casualidade, não, né? Não é por não é acaso. Casualidade, né, gente? Os parentes não são advogados tão geniais assim, né? Porque, vamos lembrar, esse mesmo escritório tinha essa sobrinha do Marco Aurélio, a mulher do Gilmar Mendes e a filha do Fux. São 3 ministros de 11 com parentes no mesmo escritório. É um gênio do direito nas famílias. A família nasceu com gênio do direito, todas elas, vocês veem, né? Segue. Gente... Isso tem um motivo, né? O escritório quer ser influente junto à Suprema Corte e, para isso, contrata os parentes. É disso que se trata. Isso é comum em vários escritórios de advocacia, vender acesso aos ministros das cortes Fica nas entrelinhas, superiores. olha, temos acesso no Supremo, acesso. ministro fulano de tal, é nosso... É isso. Né? E aí o Marco Aurélio se declarou impedido não só de atuar nas causas que envolvem o escritório especificamente do Sérgio Bermudes, mas que envolvem réus do escritório do Sérgio Bermudes por causa disso. Agora, ele foi perguntado, né? Vem cá, isso por acaso vem a ser uma indireta? Vera, você que transita lá em Brasília e conhece mais de pertinho aí, no tete-a-tete os ministros, é do feitio dele mandar indiretas? É do feitio dele mandar indiretas, mas diga assim, em defesa dele, que é do feitio dele se dizer suspeito, né? Porque impedido é quando alguém argue, no caso, quando você se autodenomina, você se diz suspeito, se alega sua suspeição. Ele fez isso no caso do Collor, que é primo dele, lá atrás, na década de 90, já fez isso em relação à mulher, que é juíza em primeira instância, então ele se julga sempre suspeito de julgar em segunda instância casos em que ela atuou, e agora em relação a essa sobrinha, então é uma prática que ele adota, populistamente ou não, mas ele adota, e eu acho correto, eu acho que todos os ministros do Supremo deveriam agir dessa mesma maneira. Mas é claro que ele quis fazer um contraponto com o Gilmar Mendes, ele fez isso, eles têm um histórico de rusgas, os dois, conhecido, vivem se alfinetando, e foi mais uma alfinetada. Embora ele mesmo, Marco Aurélio, se for instado a julgar o pedido de impedimento do Gilmar, feito pelo Procurador-Geral da República, eu acredito que ele vai dizer que o pedido não cabe, porque nenhum ministro quer ficar sendo alvo desse tipo de questionamento do Ministério Público. Eles acham que isso é uma prerrogativa deles, se dizer suspeito ou não. Mas ele quis sim dar uma estocada no Gilmar, com certeza. Falado. Agora 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, ela está entre nós, nossa convidada já integra esta bancada. Não dá bandeira. Todo mundo muita gente já sabe quem é que está aqui com a gente, mas tem gente chegando agora e a gente gosta de fazer um suspense. Ela está entre nós e é dona dessa voz aqui, ó. Se liga. Imagina quando ela descobrir que tá servindo só de anestesia. Olha lá. Imagina quando der essa notícia. Olha o timbre. Que a história de vocês já mudou o timbre, meu. O que aconteceu? Vamos saber, meu. Deu uma reviravolta aí. E quantos corações vai ter que iludir pra perceber que você não vive sem mim? Se tá doendo a saudade. Ah, Vanessa Camargo, seja muito bem-vinda. Que demais. Obrigada. Olha, é muito bom te receber aqui, falar dessa tua guinada na carreira, mas ó, antes de eu iniciar Obrigada. aqui... Eu e a Paulinha, a gente se encontrou na televisão. Vocês são parceiras. E eu falei, cara, né? por que a gente não perdemos o jogo de besteira? Nossa, deu muita raiva, porque a gente tava indo muito bem, acertando tudo.
Quando de repente... As duas Perdeu tudo, meu. Pois é, desandou. Depois vocês vão contar melhor essa história, mas vamos ouvir... antes da gente engatar na entrevista aqui com a Vanessa, vamos ouvir ela cantando uma outra música. Qual? Tem uma outra música, a gente quer ouvir Tem essa outra tantas música. músicas já. Nós já cantei tanta música nessa vida, inclusive com o senhor uma Inclusive, vez. comigo você mandou uma Lauryn Hill, eu me lembro muito bem, no circo. Mesmo. E uma vez Sério? Janis Joplin, você lembra? Mandou Janis Duas Joplin, vezes. mandou Lauryn Hill. Lá no Impressionante. circo do Edgar? Isso. Que demais. Tocando com os Wilsons, foi demais. Aquele Foi legal, aquele né? programa foi muito legal. É legal a gente cantar coisas diferentes que as pessoas esperam. Vai, Bruno, solta agora aí a outra. Qual áudio Vamos que ver. você vai mandar? Cadê Pelo a amor outra? de Deus, Jesus, Pai Olha lá, do céu. vamos ver. Cadê? Olha lá. Ah, não, tá em casa. Achei que era outra coisa. Você ficou preocupada? Sei lá, achei que era um galinha pitadinha, não sei. Um karaokê que a gente pegou você, né? Outra coisa. Olha lá. Esse do show ao vivo, não lembro que ano mais, gente, eu não sei mais cantar o ano que Ô, tá. Vanessa, mas a pergunta que fica é assim, o que aconteceu? Isso foi antes dos filhos. É, bom. Foi antes dos filhos, tô vendo o corpo. Crentes que o corpo tá ruim agora, Pois né? é. Diferente. Pois é. Até parece. Essas Não, meninas mas o costumam quadro ser de- muito exigentes, né? Consigo mesmas, né? Mas, Vanessa, vamos lá. O que te fez dar essa guinada? Foi uma pressão familiar? Voltando ao Foi, seu... vai falando assim, vou te deserdar, ou você volta pro sertanejo. Imagina, não. E aí? Meu pai, ao contrário, nunca falou pra eu fazer nada, assim. Ele sempre foi Conta pra muito gente. solto. Eu digo que eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio. Eu gosto muito de coisas que me tirem do meu lugar Do comum, conforto assim, ali, do meu da zona conforto. de conforto. Sempre fui uma pessoa que teve algumas referências na minha carreira. Eu cresci no mundo sertanejo, desde muito novinha. Então, o sertanejo tomava a minha vida, pelo meu pai, obviamente. As rodas de viola que eu tinha que eu ficava ouvindo de madrugada, querendo ou não. Então, é uma música que eu gostava muito. Eu ouvia muito Tonico e Tinoco, Trio Parada Dura, Irmãos Gavão. Então, a época de amigos, eu vivi isso intensamente. Leandro e Leonardo, Chitãozinho Chororó, meu pai e meu tio. Então, é uma coisa que eu gostava muito. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha 2 produtores. Um produtor que vinha do pop e um produtor que vinha do country. Então, essa mistura eu sempre busquei muito fazer nos meus primeiros trabalhos, assim, nos primeiros 8 anos de trabalho, que era misturar linguagens do sertanejo e do country. Tem que falar country, né? Não, tá bonito, vai. Fala country, vai falar country. Tá bonito. E um pouco do pop. Por quê? Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu descobri Michael Jackson e Madonna, e isso mudou minha vida. Descobri Queen, descobri ABBA. Então, eu comecei a descobrir o pop de outra forma também, e aí eu falei, opa, o mundo não é só sertanejo, então tem outras coisas legais. E aí, com 13 anos, eu era louca pela Alanis Morissette, pela Jill, que é uma menina que eu amava também. Então, eu fui descobrindo coisas novas, e isso sempre fez parte da minha referência. Então, no meu trabalho, outra que eu amo que é nova, é a Shakira, sou apaixonada pela Shakira. Então, sempre fui buscando, no meu trabalho, de alguma forma, ser quem eu sou. E isso sempre foi uma mistura muito grande. Aí as pessoas querem muito rotular você e colocar você sempre numa prateleira para você, para entenderem você, né? Porque as pessoas precisam entender você como alguma coisa, como um produto vendável. E eu detesto isso, porque eu não sou uma coisa só. Eu sou essa mistura de influências. Eu venho de Goiânia, eu vim para São Paulo muito nova, então eu venho do mundo do campo, ao mesmo tempo eu venho da cidade grande. Então eu tenho muita coisa dentro de mim que fica em ebulição ali, querendo jogar para fora. Então, obviamente, eu busquei um trabalho mais romântico no começo, dei uma reviravolta muito grande em 2009, quando eu gravei com o Ja Rule, que foi aí que eu fiz a primeira mudança de carreira grande da minha vida, porque eu estava tocando na Nativa, na Band, músicas românticas. E aí, de repente, eu vim tocar na Jovem Pan, com o Ja Rule, com música pop. Com essa pegada pop internacional. Que era muito ligada à minha referência Madonna, essa coisa toda. E trabalhei muito isso, precisava fazer isso na minha vida. E cheguei no ponto que eu também não tinha mais o que fazer. Ou eu ia pra fora do Brasil cantar inglês, ou não dá pra ficar cantando aqui. E comecei a compor de novo. Quando eu comecei a compor, obviamente, eu trouxe muita referência romântica, novamente. E fui descobrindo o meu CD. Depois apareceu na minha vida o Workshow, que é o escritório do Vander, veio Ação Livre.
Mas, enfim, com... Tu te fazer uma provocaçãozinha já em cima do que você falou? Você falou da questão, não sou um produto, não quero que me enquadrar em nada. Eu acho que você pode fazer o que você quiser. A gente é um produto, na verdade, quiser, né? Mas Vanessa, se você quiser lançar um disco de jazz, depois de fazer esse aqui, jazz eu não sei cantar, não, mas... mais orientado à música sertaneja, como você falou, pra mim tá tudo certo. Mas eu vou reproduzir uma frase que os articulistas nas colunas musicais que a gente vê aqui e ali, que eu concordo com isso, que o sertanejo é o pop atual. É o que a gente poderia dizer da música que foi a geração dos anos 80, que tinha Barão, Titãs, Paralamas. Que eu amo também pra aquela cena pop. Depois a cena pop vai se sucedendo e hoje eu acho que o sertanejo é a música que tem mais penetração no mercado, é o que as pessoas mais escutam nas baladas. Então, quanto a ser um produto ou não, isso tá tudo certo, porque você continua fazendo algo que tá totalmente atrelado ao universo do consumo pop da música. Sim. Não é? Isso sempre foi de interesse. Não vou dizer pra você que, não, eu tenho um gosto musical também que é nada comercial e que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu gosto muito de Tori Amos, por exemplo, que é uma coisa totalmente diferente e que não rolaria gravar aqui no Brasil, uma coisa desse tipo. E eu tenho músicas que eu componho que eu sei que não rola, sabe? Que, tipo, tem que fazer um projeto específico, que vai ser muito mais para um prazer do que para uma venda, para se sustentar a partir disso. Quer dizer, a gente acha também, a gente pode tá tudo errado aí também. Fala, Paulinha. Não, queria saber assim, ela falou da trajetória pessoal dela, então quando ela voltou a escrever, enfim. Mas quem que você ouve nessa hora? Você falou, no começo eu tinha 2 produtores. Um era mais pop, um tinha uma coisa mais country. Mais country, Mas quem que você ouve essa hora? Porque, por exemplo, tá bom, tô escrevendo aqui umas músicas. Aí você decide, vou gravar isso aqui. Ou você troca uma ideia. Quem é que você ouve nessa hora? Ninguém. Ninguém? Maravilhosa. Conta como é que é. Não, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito dramática, emotiva e capricórnio danado. Então, eu sou muito coração. Capricórnio é Todo mundo que gosta da Shakira é dramática. Tem a sua teoria. Não, e a Lani, né? Sou uma pessoa... Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em obedecer as pessoas, de verdade, assim. Se você falar pra mim que eu tenho que fazer uma coisa, tem que mandar em mim, você pode estar certo. Eu sei que você está certa, me dá até raiva que você falou. Eu falei, mas eu não vou fazer. É só de teimosia. Isso é coisa de criança mimada, viu? Você gosta de Capricórnio mesmo. Não quero fazer isso. Você gosta de Capricórnio. Não é, mas é que a autoridade sobre a gente me incomoda muito, assim. Porque eu preciso experimentar por mim mesma, eu preciso entender, eu preciso fazer por mim mesma, entendeu? Eu não quero ninguém fazendo por mim nada. Então, a música é meio assim, eu tenho uma dificuldade gigante, eu sou teimosa. Então, eu não detestaria fazer uma coisa que, na verdade, eu iria pela cabeça de alguém, porque eu já me arrependi muito por fazer isso, na verdade. Então, Então, já aconteceu. É melhor errar com as próprias escolhas, exatamente. né? Você fica muito mais feliz quando você fala, ok, eu estava errada, mas eu tentei, eu precisava tentar, do que falar, puta, por que eu não me ouvi? Por que eu não me escutei? Por que eu fui escutar fulano? Porque eu estava insegura, com medo, que ele falou que eu tinha que fazer isso, aquilo, entendeu? É óbvio que eu, como cantora, eu quero vender meu trabalho, eu quero fazer show pra caramba, eu quero que o público ouça, eu quero que as pessoas consumam essa música. E é pra isso que a gente faz. Pra mim, eu canto no banheiro e tô satisfeita. E no karaokê, tá ótimo. Tem no celular alguma você cantando no banheiro? Pra gente colocar aqui no microfone, pra dividir com os nossos ouvintes? Eu tenho meus gravadores. Hoje é gravador, né? É. Eu fico horas cantando no meu gravador, mas é tipo... Não pra publicar. Não é pra publicar. Dentro disso que você falou, da sua teimosia e da sua decisão de seguir suas próprias escolhas, a gente viu aí nos últimos anos, meses, uma certa rusga pública entre você e o seu pai, porque você se colocou ali, muitas vezes, em contraposição a ele. Eu queria saber como é que tá a relação de vocês hoje. Ótima. E como foi esse momento pra você, se era uma coisa que você precisava fazer, que você se sentia obrigada a dar esse grito de independência. Como foi esse momento? Você diz na carreira? Não na carreira, mas também na vida pessoal de vocês, porque isso acabou na vida pessoal, na verdade, pra... acho que é muito mais especulação, público, né? Sabia? É muito mais especulação do que de fato, assim. Os pais da gente, eles, obviamente, fazem escolhas que a gente não concorda ou não, entendeu? E eu tive que entender que eu preciso deixar o meu pai viver a vida dele. E é muito difícil para um filho não se envolver, sabe? Não querer que o pai... Eu quase um trabalho de terapia mesmo, porque a gente, desde criança,
a gente aprende que nós somos as pessoas mais importantes na vida dos nossos pais. Então, que a gente é mais importante que tudo. Então, a gente quer o tempo inteiro que eles mostrem que a gente que tem mais importância. E a gente tem que deixar de ser egoísta, muitas vezes, e deixar eles viverem a vida deles. E isso não é prova de amor, eles obedecerem. A gente é fazendo o que a gente quer. Isso não é, ao contrário, é muito egoísmo nosso de não deixar e não entender o que eles precisam. Eu sou uma mulher casada hoje, eu entendo como é um casamento, então é diferente a minha visão um pouco do que eu tinha com 15 anos, que eu chorava se eu via meus pais brigando, eu falava que eles mais podiam se separar e que ia ser um dramalhão. É difícil, a gente acaba, né, tentando sempre ficar em cima do muro porque não tem como você escolher um lado. Então, acho que isso é o mais difícil, assim, é tentar sempre estar bem com os dois lados. E muitas vezes, às vezes, você não consegue, você acaba dando uma opinião, uma outra coisa aqui. Mas você aprende na marra, assim, sabe? Porque o mais importante pra mim é estar bem com meu pai, independente do que aconteça ou não, é estar feliz com ele. Porque eu amo ele incondicionalmente, não importa o que ele fale, o que ele faz. Porque eu sei que existe esse amor entre ele e eu, entre eu e minha mãe, entre nós, irmãos. Então, família é isso mesmo, briga, se pega, mas no final você resolve. Por isso que você tem que meter a mulher, entendeu? Agora, eu fico pensando assim... aqui, pessoal. Eu fico pensando assim, a sua trajetória musical, pelo que você nos deu a narrativa aqui, ela é muito permeada da sua narrativa pessoal. Você, pelo que está nos contando, comprou brigas por coisas assim que você gostava de ouvir, você cantava o que você era, os momentos que você era. E me parece que então não é uma coincidência você voltar agora pro sertanejo, que é uma coisa muito sua, de você se reencontrar. E você cantar um sertanejo de um momento em que mulheres estão se empoderando com o sertanejo, cantando suas dores. Isso também reflete uma narrativa pessoal, quer dizer, por exemplo, você agora nesse momento familiar, nesse momento pessoal, tá cantando um sertanejo das mulheres empoderadas, das mulheres que cantam suas dores, que é o feminejo. Ensinou isso. Exatamente, é aí que eu ia chegar. É desse ponto que eu ia chegar. Você ir para um feminejo nesse momento em que há toda uma especulação midiática em torno da separação dos seus pais, em crise e tudo mais, também tem a ver com isso, quer dizer, você também se recolocar na sua vida e dizer, ok, tô de bem com meu pai, com a minha mãe, ou tomei uma posição aqui, sou mais do lado daqui ou de lá. Tem a ver com isso também, Vanessa? Engraçado. Quando eu for fazer um trabalho, quando eu vou fazer umas músicas assim, a maioria das coisas que eu penso são mais relacionamentos mesmo, assim, meus, assim, que eu vivi. No caso, nesse CD não tem nenhum que tenha meu pai e minha mãe envolvidos em alguma música, assim, não que eu me lembro. Já teve outros CDs que sim. Nesse caso, esse CD começou a ser trabalhado em 2015, abril de 2015 eu comecei esse CD. Então, pra você ter uma ideia, pra gente ter uma ideia assim, não existia R$50 ainda, tava chegando. Não existia, existia, lógico, mas ainda não tinha chegado no estourado o feminejo. A Maraia Marisa tava começando a aparecer, a Marília Mendonça começando a aparecer. Porque eu lembro, porque quando eu tava com o Pepato gravando, eu tinha acabado de ver o DVD delas que tava lançando e a gente tava começando a trabalhar na rádio o 10%. Então, quando eu comecei a fazer meu CD, elas estavam começando a chegar. Então, essa mudança não tem nada a ver com a tendência do mercado, né? Só que como eu demorei pra lançar, porque o trabalho ficou um tempo em estúdio longo, ficou um tempo pra poder acertar a gravadora, que não tinha, ia ser independente, eu não ia ser. Eu tava passando por uma mudança de empresário, de tudo isso, então atrasou muita coisa. Mas esse CD eu comecei a fazer ele em abril de 2015. Que faz o quê? 2 anos, né, gente? Então tempo que foi exatamente nesse tempo quando começou a aparecer tudo isso. E coincidentemente eu fui. Aí meu trabalho chegou junto, assim, sabe? Mas eu me considero, na verdade, assim, uma cantora hoje de música popular e que canta o que gosta de ouvir, o que sente no coração, como você falou. E que tem uma linguagem muito romântica também, que sempre foi minha pegada muito forte. Desde os meus primeiros trabalhos, com Amor Não Deixe, Tanta Saudade, Metade de Mim, são músicas que não existem nós dois. Sempre o romântico foi muito forte na minha carreira. E eu gosto. Sou uma cantora de romântico, que eu adoro chorar com as músicas, cantar e falar de dor.
E assim, só desculpa, Vini, te passar a palavra, mas me ocorre aqui, aproveitando carona na colocação da Ellen, você é romântica na tua vida pessoal também? Você gosta, por exemplo, de atitudes como homem, abrir a porta do carro, te dar flores, tá? Então, porque são questões que até essas questões, né, que mostrariam, né, teoricamente, uma sensibilidade maior do homem aí, são refutadas hoje em dia com esse feminismo arraigado, com essa coisa do feminismo que você colocou. Cara, eu não sei, nem eu me entendo, te juro por Deus. Porque eu sou uma pessoa romântica, mas assim, no sentido de sentimento de amor. Então eu quero viver um grande amor intenso, de pegada, sabe? Aquela coisa de olhar pro cara e saber o que ele tá olhando com os olhos e... Ia ser engraçado. Isso aí não é romance, isso é outra coisa. Paixão, intensidade. Mas isso também é... Não. Representa. Mas você tá confundindo. Isso também é romântico. Isso Porque quando a também gente é sofre, vocês não podem separar em compartimentos. E aí a gente sofre, sabe? Quando separa e sente dor e reclama e o casamento tá frio, a gente fala. Só que assim, essas coisinhas de tchu eu não gosto. Tipo... Mas vocês não têm apelido? Não, eu não gosto. Não mente. Chama mozinho. Amor. No máximo. Mas assim, aquela coisa de falar bebê. Não. Fala, Vini. Eu queria saber como que funciona no show, né? Porque, por exemplo, eu tava te assistindo recentemente até no Faustão, e você cantou uma das primeiras músicas lá, e é um grande sucesso, né? Então você tá lá fazendo show, novo álbum, as pessoas pedem as músicas antigas, você canta. E se não cantar. Eu, por exemplo, diria Shine On, que pra mim é a melhor música pop já lançada no Brasil, na história do Brasil. Vinícius! Então, eu queria essa música. A gente só não vai colocar essa música agora que a gente tem medo de errar e viralizar. Né, Gugu? Pois é. Mas você canta nesses shows também? Canto. As músicas antigas. O que acontece? Meu show é exatamente isso, representa tudo que eu sou. Então, no meu show, ele tem o meu mundo. Ele tem a parte romântica, ele tem a parte pop, ele tem a parte sertanejo. Tem um momento que eu amo de paixão, que é o momento clássico sertanejo, que é o que eu mais gosto de fazer. Ô, Vanessa. Evidências. Então não chega a ser evidências, mas é quase isso. É mais clássico. Chega a ser mais clássico também o momento. E é isso, é brincar com tudo que eu sou, com aquela referência toda. E todo mundo se anima, é pra todo mundo se animar, ficar feliz, enfim. Mas não posso deixar de fazer Shine On, por exemplo. Que é uma música que marcou minha carreira e faz parte da minha história com o maior orgulho. Eu amo de paixão. Ô, Vanessa, você continua com a gente aqui, a gente segue nesse bate-papo, vamos dar um respiro agora. A gente já volta, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Em qual momento que Aê! Agora vai, hein? Olha o bailão aí, ó. A poeira subindo aí, ó. Tá de cabeça erguida, tá bom, eu acredito. A Vanessa Camargo tá aqui com a gente hoje, falando da vida, falando do disco dela, né, das mudanças na carreira. A gente vai continuar nessa conversa, mas eu quero saber antes, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, hein? Nossa hashtag Vanessa no Morning está entre os assuntos mais comentados deste país em 5º lugar. Uhul. É isso. Obrigada às muito pessoas bem, que colocaram a gente nos trends. É isso aí. E eu tô sabendo que tem uns CDs aqui, olha a metida. É uma pra caneta. vocês. Eu acho que ela vai autografar. Opa. E a gente vai poder dar Vamos junto pôr no com kit. esse kit. Boa. Eu ia fazer pra vocês, mas pode fazer pro kit? É isso? Tá eu bom. acho. Tá bom. Acho que o kit Tá bom. eles Tem vão pra amar todo mais. mundo aí, ó. Né? Tá? A gente Ser dá pras maravilhoso. pessoas. Vanessa, você falou um pouquinho aqui, né, do feminismo e tal, né? As músicas sertanejas eu ouço assim, meio de orelhada, assim, meio, né? E eu vejo que é tipo uma crônica mais realista da nossa vida mesmo. Tem misoginia ali, tem preconceito, né? Tem essa coisa opressiva do homem, do meio essencialmente masculino. A traição, falando. Que tipo de feminista você é? Você se considera? Vamos lá, tem desde um leque assim muito variado. Eu nunca parei pra pensar se eu sou ou não feminista. Ele pode me ajudar nessa. Tem desde as feminazes até as femi mais, tipo... Como é que é? Feminigas. Movimentos. Tem horas que eu me irrito, que eu acho que eu sou feminista, tem horas que eu falo que eu não sei se eu sou. Eu tava no casamento esses dias, aí o padre começou a falar do Adão e Eva. Cara, eu comecei a me irritar num grau no casamento. Por que a gente tem que sair da costela de Adão, cara? Me fala um negócio. Por que o Adão saiu da costela? É que a gente foi feita para o homem. Não vem falar que a gente foi feita para o homem, entendeu? Esse negócio de... né, Deus fez Eva para o homem? Oi?
Como assim? Não é, né? De igual pra igual, não existe quem foi feito pra quem, sabe? E quem sabe, quem tava lá na época de Adão e Eva, sabe? Então começa a me irritar. Aí eu falo, sou feminista. Aí tem horas que eu acho que eu não sou. Então, eu acho o seguinte, que a gente, na verdade, o que a gente busca como mulher e que eu busco sempre é ter a liberdade de ser quem eu sou. De ser o que eu quiser ser e de falar o que eu quiser falar. Independente de eu ser mulher ou não. É estar numa reunião de negócios e saber que eu tô sendo ouvida de igual para igual. Saber que as pessoas estão me respeitando no ambiente de trabalho, de social, de vida. E eu poder ter a minha liberdade sexual, enfim, como vocês querem ver. Então, acho que é isso que é a nossa luta. É poder, no trabalho, se sentir de igual para igual. Na vida, dentro de casa. Né? Lá em casa não existe o alfa-macha, né? Alfumacha, não foi. Macho alfa. Mas foi ótimo esse foi demais. trocadilho. Cara, você acabou de um novo termo. Involuntariamente um termo maravilhoso. É maravilhoso. Gente, é de manhã. Alfumacha. Aqui de manhã. Que é ela, né? Tudo, meu. É isso. O alfumacha. Né? Ela é o alfumacha. Ele tá diametralmente na posição oposta do macho alfa. É um macho mais sensível. Vocês entenderam? Foi ótimo. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre complementando um ao outro. Não tem que ninguém ser maior ou melhor que o outro. Então, a mulher hoje, ela pode sim se vestir, ela pode ficar com quem ela quiser, ela pode beber e cair. Não, lógico, cada um cuidando da sua vida, não tem que... Eu assisto muita série, eu sou louca por séries, assim. Essa pessoa do teu lado aí não, viu? Eu assisti uma agora que chama 13 Razões Por Quê, que é incrível, que mostra como as meninas, desde o colegial, na escola... Elas já começam a viver isso. A gente é muito... Essa coisa sexual em cima da mulher, sabe? Como se a mulher fosse sempre um objeto de desejos. E ela é sempre culpada desse desejo, como se ela provocasse isso. Porque ela tem um corpo, sabe? E isso aí eu falo... A gente tem que mudar muita coisa ainda, sabe? Vanessa, falando um pouquinho de política, na campanha de 2014 você foi uma das artistas que gravaram ali o vídeo pro Aécio, entraram na campanha dele, etc. Aí depois veio o impeachment, você subiu em carro de som, foi favorável ao impeachment? Não fui. Não? Não subi em carro do impeachment. Eu subi na época das manifestações contra a corrupção. Tá. Eu estava dentro da manifestação onde todo mundo estava brigando ali para poder terem coisas mais claras para a Lava Jato, para que tudo fosse... 2013, você tá falando? Depois da reeleição já, 2015. Acontece que quando você está numa manifestação que tem 1 milhão de pessoas, você tem grupos que estão gritando coisas diferentes. Eu acho que é isso que falta pra gente, uma manifestação mais coesa, que todo mundo tá falando a mesma coisa sem confundir as coisas. Então, mas o que eu queria te ouvir era em relação ao Aécio, porque depois disso ele também acabou sendo acusado, denunciado na Lava Jato em vários momentos, em várias acusações. Eu queria saber se você se arrepende de ter feito essa campanha, o que você pensa em relação a ele e as acusações que pesam contra ele. Então, o que eu penso é o seguinte, o Aécio foi padrinho do meu casamento. Ele é meu amigo, ele é Letícia há muitos anos. Eu conheço a pessoa Aécio. Da pessoa Aécio eu não tenho um A para te dizer. Ele é uma pessoa incrível, um pai incrível, um amigo incrível. Eu não convivi com o trabalho dele, nunca estive perto da política dele, a não ser o que eu vi ele fazendo por Minas, que eu conheço, as pessoas que são de Minas e falaram bem do trabalho dele. Conheci as propostas dele. Em cima da proposta dele, em cima do que ele sempre foi como ser humano, a minha família e a mim, sim, eu acredito nele e votaria nele. Agora, sobre o âmbito judicial, do que fizeram, que não, a gente tem que primeiro investigar as coisas. Acho que a gente tem que primeiro saber, e se ele fez alguma coisa errada, ele terá que pagar por isso ou não. E independente disso, acho que todo mundo que está sendo investigado tem que ser investigado mesmo. A gente tem que saber as claras e entender isso. Eu, como uma pessoa pública, eu acho que quando a gente acredita muito numa coisa, a gente tem... Não é obrigado, porque ninguém é obrigado como artista a se pronunciar politicamente, a se pronunciar sobre qualquer coisa. Mas eu muitas vezes me sinto, quando eu acredito muito numa coisa, num projeto ou numa ideia, eu acredito que eu preciso me pronunciar. Hoje eu faço um trabalho com a ONU, por exemplo, com a UNAIDS. Então, quando eu entrei na UNAIDS, eles me pediram para que eu fosse um pouco menos pronunciável, porque a gente faz um trabalho muito... necessário... Suprapartidário, talvez. Exatamente. Quando você está lá na ONU, por exemplo, a gente precisa falar com todos os governos muito bem, a gente precisa estar com todo mundo, mas assim, então eu tive que meio que
brecar um pouco as minhas opiniões ali nas redes sociais, porque eu precisava focar no assunto discriminação, preconceito, HIV, o NAIDS, que é um trabalho incrível. Então, eu achei um motivo para falar que me dá muito prazer, de falar contra o preconceito, contra a discriminação. Vanessa, vamos lá falar do que tá acontecendo agora, o que você vai fazer, esse disco, tem turnê, tem show marcado, conta aí tudo pros seus fãs que estão nos ouvindo. Tem, na verdade, alguns shows marcados, mas se você perguntar pra mim as datas... Pega a agenda aí. Pega a cola aqui. Ler agora, peraí, gente. Ah lá! Eu posso ler pra você. Ó, você não tem idade pra isso, hein? Não sei o que aconteceu comigo. É porque é emprestado? Mas você tá perto? Agora vai ser agora é multifocal, a parte Você de baixo, a parte de baixo é Olha multifocal. pra baixo, só Melhorou? Olha que lindo, ficou bem. Melhorou. Olha aí, galera. Melhorou. Ao vivo. Agora eu tô Bonito. entendendo. Não. É só que se eu Essa fizer pico assim, eu ali. não enxergo, É né? só pra baixo, É só olhar embaixinho. pra baixo. Isso aí, É só ó. olhar pra baixo. Por quê? Porque é multifocal. Edgar, explica. um Vamos senhor lá. de 80 anos, quase. já usa esse tipo de óculos. Tô chegando Tem lá. duas. Tem vários pontos do foco. Ó, eu vou estar em Monte... Ai, meu Deus. Monte Carmelo, Minas Gerais, dia 21 agora de... Tá certo isso aqui? Tá, né? Dia 21 de maio, tô em Monte Carmelo, É Minas teimosa mesmo, Gerais. sei que ela não confia nem na agenda dela, né? Você vê. Não. E é Não oficial. está escrito isso, Ó, dia 23 eu vou estar em Goiânia, na Pecuária de Goiânia, dia 23 de maio. No dia 4 de junho eu vou estar em Senador Canedo, Goiás também. Eu adoro ir pro meu estado. Aqui nessa agenda tem só maio. Bom, gente, nas redes Tem show por sociais, aí. tem todas as Cadê? agendas aí, tem show Cadê no as outras Brasil agendas? inteiro, tá. meu Você Deus. não colocou aqui ainda. Tudo bem, mas a gente fala depois. Eu mando um. E negócio nas suas vocês aqui. mídias também você coloca, É lógico, né? Você eu coloco divulga. tudo. Pronto. Tá bom, Nossa, olha olhei aqui. pra cima, fiquei tontinha com o seu óculos agora. Calma que vai ter que dar um remédio aqui pra ela. Ficou muito bonito. Pô, nem meu óculos deu tanto jeito assim. meu pra óculos? Onde tava meu cegueta. óculos? Eu sabia que você era cegueta, Eu tô não. ficando. Eu não era, não. Aí eu acho que esse negócio da gente ficar vendo essas telas que tem brilho, essa coisa de ficar passando o dedo. Acredite nisso. Eu é acho que foi verdade. isso, porque eu antes, agora que minha vida, tipo, eu fico nesse negócio a noite inteira, fazendo tudo lá, eu comecei a não enxergar. Tá vendo? Vamos lá. Muito obrigado pela tua presença aqui, te agradeço. Já mas acabou? antes de você ir embora, Gente, você, passa muito rápido. você passa aqui pelo crivo dessa celebridade que compõe também esta bancada, que você vai saber quem é agora. Se vira com a Marília. Ô, Van, agora eu vou te apertar, não vale titubear, hein? Qual foi o lugar mais louco que você fez sexo? Não vale resposta clichê, tipo na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. O lugar mais louco? Cara, eu acho que foi no meu quarto, aquela louca que eu nunca faço no meu quarto. Mentira. Não, eu não vou revelar isso, gente. Eu tenho vergonha. Eu sou pessoa... Pega leve, Gabi. Tá bom. O melhor cantor, dupla ou grupo sertanejo Zé hoje de é... Camargo e Luciano. Por que será? Por que será? O apresentador ou apresentadora mais mala da TV é... Mais mala? É. Saia justa. Ixi. Pode falar o Vini. Eu gosto de todo mundo. Edgar Piccoli. Meu pai é legal, a não ser quando... Quando ele... Por que o meu pai não é legal? Deixa eu ver. Não, antigamente. Então pode ser quando eu era adolescente? Pode. Pode? Quando ele... porque agora... Ele não manda mais, véi. Agora eu tenho minha vidinha, tipo, agora é só flores e amores. Mas o que ele fazia quando você era adolescente? Não, ele me dava umas palmadinhas. Não, ele me dava umas palmadinhas quando eu brigava com a minha irmã. Agora chegou a hora de Aí, mandar um atrás de mim. recado do coração. Vou dizer o nome da pessoa e você manda um recado pra ela, não vale ficar em silêncio. Sandy. Ah, ela é linda. Linda, pessoa muito doce, muito querida, muito sincera. A Sandy é uma pessoa que ela... Sabe quando você olha, você vê aquela princesa, assim? Ela é uma princesa. Ela é uma pessoa que eu tenho conhecido cada vez mais e visto que ela realmente tem uma luz, assim, diferente. Anitta. Maravilhosa, sexy, abusada. Ela é guerreira também. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Olha, já acreditei muito, votei. Fiquei triste. E acho que
Eu queria muito que tudo isso que tá acontecendo não estivesse acontecendo, no sentido de que a gente tivesse acreditado nas pessoas e que todo mundo fosse realmente aquilo que a gente acreditava. É isso. E pra fechar, Rafinha Bastos. Nada, é um cara talentoso e que algumas vezes faz umas piadas que não tem graça pra ninguém, só pra ele. Só isso. Vanessa Camargo! Vanessa, queria te agradecer. Obrigado pela presença aqui. Passa rápido, você vê o tempo. Passa muito voa. rápido. Passa tempo muito voa. Não, eu posso falar, eu tô queimando meus neurônios aqui, porque eu acho que eu nunca tive que pensar tanto de manhã, gente. Assim, as perguntas fazem assim, pensa direito, pensa, não dá pra você... Tem que acordar, acorda. Acordei, pronto. Tá aqui, ó, 33 na minha mão, pra quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Vanessa Camargo, conversando com a gente nessa manhã de quinta. Sorte pra você, saúde, viu? Oi, Beijo. amor, obrigada, viu? Beijão. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tá aí, Vanessa conversando com a gente. Pô, bacana, hein? Vocês não esperavam por essa, hein, Vini? Brincadeira. Você foi desafiado aí, hein, meu? Você viu? Vamos lá, seguindo em frente agora, o assunto é cinema. Paulinha, quero saber tudo, queremos saber tudo. Quais são as boas estreias aí no cinema? Eu vi que aqui meio por cima do que você vai falar, me animei porque tem uma comédia argentina e me lembrei de Relatos Selvagens, que é um clássico, né? Da tragicomédia, digamos assim. Então você vai gostar talvez dessa, Ed, porque o Oscar Martinez, que tá em Relatos Selvagens e também em Kubrick, ele tá em O Cidadão Ilustre. Essa comédia que é dos mesmos diretores de O Homem ao Lado. Então a história é mais ou menos assim, ó. Tem um escritor argentino, ele é super famoso, tipo, ganhou o prêmio Nobel. No trailer você já vê ele lá recebendo o prêmio e tal. Mas ele é cheio dos porém, sabe? Tipo, ele é meio contra o sistema, assim. E aí ele é homenageado na cidadezinha dele lá, uma cidadezinha pequenininha de Salas, perto de Buenos Aires, com o prêmio do Cidadão Ilustre. E aí ele tem que retornar para essa cidade para receber esse prêmio. E aí as situações de comédia vão acontecer nesse confronto desse cara que morou na Europa durante décadas e que é super refinado e tal. E a pessoalzinho lá da cidade, uma coisa mais simples e tal. E aí vai ter também a questão de um conflito, né? Porque parece que ele usa muitos desses personagens da cidade para escrever os seus livros. E esses personagens não são, assim, digamos, muito lisonjeiros, assim. Tem ali alguns defeitos e tal. E o pessoal da cidade também vai começar a perceber isso. Então é daí que vão surgir os pequenos conflitos de O Cidadão Ilustre, essa comédia argentina que estreia hoje nos cinemas. Só fiquei intrigado por que o Darim não tá com Estranho, né? Tomou meio um susto. Por falar em Cidadão Ilustre. Por você falar em Kubrick e no Relatos Selvagens, né? Porque o Bombeta, né? O Bombeta tá em todas. Tá em né? todas, né? Mas o maior blockbuster, assim, o filmão que estreia essa semana é do Ridley Scott, diretor que a Vera gosta muito. E é, na verdade, um puxadinho de Alien, o Oitavo Passageiro, né? É uma série que o Ridley tá fazendo para explicar algumas coisas de Alien e que vem com muitas críticas aí, né? É porque é muito difícil mesmo. O Alien, o Oitavo Passageiro, lançado em 79, foi um filme super elogiado. O Ridley Scott ainda era um anônimo. Fez uma mistura de ficção com muito suspense e terror. Então é um filme, um marco no cinema. Então qualquer outra coisa que mexa com isso... Já vale pelo cara, né? Um nome que já vale a pena você sair de casa pra ver um filme... Do Ridley Scott e é protagonizado pelo Michael Fassbender, que é um gato. Que mais, hein? Que vai explicar a origem desse ET. You hear that? What? Nothing. E aí eu vou fechar com um filme que é O Dia do Atentado. Esse filme trata do que aconteceu depois daquele ataque terrorista na Maratona de Boston de 2013. Então tem um elenco bem legal, Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman. Fazem aí toda uma equipe de comissário de polícia, agente especial, sargento e enfermeira. Enfim, esse grupo vai se unir a quem sobreviveu ao atentado para tentar descobrir quem foram os responsáveis, para que não aconteça outra vez, entendeu? Então são essas 3 estreias aí. Esse último, O Dia do Atentado. Fechado, Paulinha. Olha, como a gente quer te derrubar aqui como comentarista de cinema... Paulinha tá bem hoje. Derrubou ela. O Ed me lançou uma praga. Brincadeira. Eu tô muito mal. Eu não sei se eu vou sobreviver essa semana. Dá uma água pra ela, pô. Eu vou sair pra tomar uma água e já volto. Isso aí é castigo. Olha aqui, eu convoquei aqui os ouvintes, nossa audiência, seleta audiência do Morning Show pra dar opiniões, falar sobre
fazer críticas de cinema, né? As estreias que a Paulinha traz sempre são boas, preenche os nossos finais de semana. Bom, mas vamos lá, eu quero saber dos ouvintes, né? O que eles assistiram e gostaram ultimamente. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Ulisses, de Pindamonhangaba. Bom dia, Ulisses. Filme, assim, nem tão recente, mas ainda foi um pré-lançamento desse ano que eu assisti, que foi um filme de animação, foi o filme Moana. Aquele filme da Disney, pra mim, é um dos melhores que eu já assisti até hoje. Bom dia, gente. Aqui é a Aline. O último filme que eu assisti foi Velozes e Furiosos. Concordo com o Vini, apesar de não ser um filme tão, assim, espetacular, mas é um filme bom. Um beijo pra vocês, Aline aqui de Araraquara. Boa, um beijo. Isso aí, Aline. Aline, você tem que se animar mais. Eu lembrei agora, filmes. só antes disso, Daniel Blake. Daniel Blake. Foi o melhor, foi o melhor que eu vi. Os Boa. Foi... Gostei desse aí também. Dica, Tem um vídeo aí, Bruno, solta pra gente, vai, por favor. Fala, pessoal do Morning, tudo bem? Henrique, Santo André, São Paulo. Recentemente, um filme que eu assisti no cinema foi A Cabana. Um filme muito bom. Eu sou meio ogro, meio sem sentimentos. É um filme que mexeu bastante. Um abraço. Bom dia, pessoal do Morning Show. Quem fala aqui é Eduardo, de Campinas. E um filme que me impressionou, que eu vi recentemente, foi o filme chamado Fragmentado. Filme, na minha opinião, muito bom. Você gostou desse, Paulinha, Fragmentado? Eu gostei que ele muito falou, de Fragmentado, do M. Night Shyamalan. E o James McAvoy, inclusive, tá muito bem nesse filme. A Cabana, o pior filme que você pode ver. Melhor esperar chegar na TV. Desculpa, Fragmentado é fraco. Pior foi ótimo. Fraco pra quem não viu nenhum filme do Shyamalan e não entendeu o final, né? Carlos Aros tá mandando acontece. aqui que o último filme dele foi do Chaplin, Tempos Modernos. Nossa. O Carlos Aros é o provavelmente. maior jovem velho da história do mundo. Provavelmente Meu foi esse. Autópsia, que a Paulinha já falou aqui. Autópsia, eu fui ver depois da Vera assistir e é um bom filme. Sacanagem com Aros, hein? Sabe quanto tempo demorou esse Sedex pra chegar aqui? Eu vi um também, indicação da Paulinha, Ex Machina, é isso, Paulinha? Ex Machina tá na Netflix, Legal, é um também. ótimo Questão filme. científica. É muito bom mesmo. E vale a pena. Eu tô tentando lembrar o nome da atriz, enrolando aqui. Vai, enquanto o Vini Mas eu não estou Vini, lembrando. Não sei quem vai então dar o prêmio vai ficar hoje. assim mesmo, mas ela já quem ganhou que vem Oscar. aí? Posso falar de futebol um pouquinho antes, Ed? Vamos nessa, boa. Nossa, eu já tinha dispensado todo o roteiro aqui pra ir, já ia finalizando o programa. Mas vamos lá, tem uma de futebol pra Já você que o Coringão venceu gente, ontem, né? A gente pode registrar aí a vitória por 2-1 fora de casa e a classificação na Sul-Americana. Um pouquinho depois aí do título paulista, o Corinthians continua muito bem aí sob o comando do técnico Fábio Carille. Sul-Americana que ainda vai longe. O Corinthians classificou agora para uma fase que tem que se classificar. Nossa, o que tá acontecendo? Ih, a Paulinha tá me passando já. Pra depois ir para as... Você que trouxe esse vírus. Vou dar uma tossida também. As oitavas de final. Ponte Preta e Fluminense também se classificaram. Só o Cruzeiro que ficou pelo caminho. E hoje, o São Paulo da Vera Magalhães, né, pode pedir música no Fantástico, se foi eliminado pela terceira vez no ano, né? Já saiu do Paulista e da Copa do Brasil, se sair hoje na Sul-Americana pro Defensa e Justiça. Olha só o nome do time. É o Lula, é quase o depoimento do Lula. E aí a Chape, pô? Não deu pra Chape na Recopa, né? Mas o time mais simpático do Brasil. É o time mais simpático, é o time que tem a maior torcida do Brasil hoje, mas ficou mais pelo jogo histórico e simbólico, né? O primeiro jogo da Chapecoense lá na Colômbia contra o Atlético de Medellín, Atlético Nacional, e foi goleado, né? Por 4-1. O Atlético Nacional fica aí com o título da Recopa, mas foi bonita as homenagens que foram feitas antes do jogo, os 4 sobreviventes brasileiros que estiveram lá, né? Os 3 jogadores, mais o jornalista Rafael Renzel. Então foi bacana esse reencontro aí de Chapecoense e Atlético Nacional. O Santos também ganhou pela Copa do Brasil, 3-1 no Paysandu, para a alegria do professor Vila. E é isso, Edgar, esses foram os destaques aí do futebol. No vôlei, nós temos um registro do atacante Murilo, que já foi da seleção brasileira hoje no SESI. Ele foi pego no exame antidoping surpresa aí pela Federação Internacional de Vôlei. O exame deu positivo para diurético furosemida, que é uma substância que já acometeu o nadador César Cielo e a ginasta Daiane dos Santos. Ele auxilia a perda do peso, além de mascarar o uso de outras substâncias ilícitas. Murilo ainda não se pronunciou.
A federação ainda vai se apurar do caso, e o SESI, que é o clube dele, presta todo o apoio, falando que também quer esperar para ver os resultados e depois tomar alguma medida. Tá certo. Já que você finalizou aí com o futebol, quero que o Casão dê o prêmio então para quem que leva aqui no nosso sorteio, Casão? Henrique Santo André. E eu gosto de Vanessa também. Gosta, Casa? Gosto mais dela ou da Baby? Não, da Vanessa eu gosto mais, velho. Ah, tá. A Baby já foi, meu, já passou. Eu gosto dessa fase feminejo, velho. Você sofre tomando uma. Para, Paulinha. Estranho, né? Casa E aí? Então, aqui no Twitter também ganhou Adson Abdala, que inclusive vai receber um CD autografado com o seu nome, querido. Isso, esse daqui, ó, que você tá vendo aqui em minhas mãos, quem nos acompanha pelo YouTube. Fechamos a lojinha? Fechou. É isso aí. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Sempre uma honra, hein? Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Beijo. Vanessa ficou até agora aqui. Tchau, Vanessa. Ok, tchau. Você ouviu? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.